papo é esse de espiritualidade feminina? Será que é mais uma forma sexista para segregar? Olha, eu já digo que não e digo mais, tem a ver com homem, com mulher, com todos os seres dessa 3, 4D. Afinal, eu vou tratar aqui da abordagem do princípio feminino que permeia tudo e todos. Então, se você quer saber para que esse papo de espiritualidade feminina, te convido a ficar comigo nesse vídeo. A primeira coisa, que eu quero trazer aqui é justamente sobre o termo espiritualidade. A gente vai desvincular de todo qualquer tipo de religião, de religiosidade, vamos desvincular, tirar esse termo da caixinha e entender de fato que espiritualidade é algo que se manifesta, através da gente, pelas nossas formas de ser, pela nossa forma de viver. E a espiritualidade, assim como os princípios feminino e masculino, está permeando tudo e todos. Então, cada gesto, cada fala, cada ação, a gente vai tomando aí todas as formas de espiritualidade, claro, conectado a algo mais elevado, ao divino que há em nós, a nossa hierarquia individual e espiritual. A gente sabe que o termo feminino gera muitas questões, sempre atrelam muito as mulheres e isso é super entendível porque as mulheres, que assim se reconhecem, são as pessoas que tendem a desenvolver mais esse princípio. Então sim, as mulheres elas têm essa porção do feminino de uma maneira mais elevada, de uma maneira mais desenvolvida e também carrega essa porção numa quantidade maior. Então a gente precisa desvincular primeiramente, sair da caixinha aí também com esse termo, pois o princípio feminino está ligado a tudo e todos nós. Atrelar espiritualidade ao termo feminino, o que eu quero trazer mesmo é justamente o quanto a espiritualidade ela deixou de se manifestar. Ela perdeu uma camada muito profunda justamente porque o feminino em si, esse princípio feminino, ele foi muito subjugado por muitas e muitas décadas. A gente sabe muito bem como que houve esse movimento do patriarcado, onde foi aí tendo uma supremacia muito linear, que ela não aceita o princípio feminino, é como se o princípio feminino não fizesse parte. E aí a gente teve todas as consequências possíveis e até muito, muito trágicas desse sucumbir do feminino e tudo que estava atrelado, todas as características, movimentos que pertencem a esse princípio, que são inerentes do feminino, eles também sucumbiram juntos. Então, quando eu atrelo a espiritualidade ao feminino, é justamente como um resgate, uma forma da gente recuperar toda essa camada que é extremamente profunda, onde a espiritualidade vai se manifestar. E como a gente já pode ver, muita movimentação gira em torno desse feminino, desse resgate. A gente vê de uma forma mais particular, especialmente para as mulheres. Então tem muitos movimentos extremamente importantes, muito maravilhosos em torno desse resgate do feminino. Mas assim como o princípio masculino, a gente sabe que em desequilíbrio esses dois princípios vão afetar tanto homens quanto mulheres, quanto outras pessoas e todo ao redor, todo o meio que a gente está inserido e claro, levando em contexto para além o próprio planeta em si. Então são movimentos que regem a vida, e a gente não pode deixar como se fosse algo manco aí, E às vezes a gente esquece o tanto que isso afeta a vida como um todo. Então, quando a gente vê esse resgate do feminino, ele também está resgatando essa camada mais profunda da espiritualidade que eu falei, onde ela foi silenciada junto. Então, da mesma maneira que a gente fala que as mulheres foram muito silenciadas durante muito tempo, a gente está aí com esse movimento de recuperar a nossa própria voz, a gente também está falando junto dessa forma, dessa manifestação da própria espiritualidade em si. Então eu trouxe um exemplo desses movimentos aí menores, vamos assim dizer, que na verdade de pequenos eles não têm nada, mas justamente para a gente entender como que a espiritualidade ela foi se perdendo.
A partir do momento que tanto o masculino quanto o feminino, eles não se manifestam na sua totalidade, na sua potência, a espiritualidade, ela também vai estar se perdendo ali, ela vai estar se reduzindo a coisas, às vezes, muito difíceis, como, por exemplo, a questão da religião, né, que eu não, como eu falei lá no início, a gente desvincula, porém, quando a gente traz a religiosidade e a religião, que são termos diferentes, mas não vou aprofundar nisso, a gente acaba restringindo várias formas. Claro que cada ser humano, cada indivíduo vai se identificar com algo, né? Mas a gente precisa entender que a espiritualidade, ela em si, é um movimento que não se limita de maneira alguma. Então, a partir do momento que surge algum movimento onde esse feminino, ele não pode se manifestar da maneira como ele é, a partir da sua natureza, da sua essência, aí também estará afetando a espiritualidade como um todo. Então, em determinado local, em determinada situação, onde a mulher ela não pode, por exemplo, usar tais roupas, mas é do coração dela, ela que sinta a vontade de usar, isso vai estar podando ali a forma de expressão dela. Isso também é podar a espiritualidade. Então, se a mulher ela também foi considerada suja, imunda, por simplesmente menstruar algo da própria natureza, isso também é podar, né? Isso é considerar a espiritualidade algo sujo. Né? Se uma mulher, então, ela vai para o trabalho e ela tem aquelas jornadas exaustivas, chega em casa e continua tendo jornadas exaustivas de esforço de trabalho, né? De uma maneira muito, muito linear, como é de fato, né? A questão do patriarcado, a questão do sistema mesmo, né? Foi adotada aí durante muito tempo. Isso também é linearizar a espiritualidade, é colocar a espiritualidade numa caixa onde ela em si não cabe. Então, a todo momento que uma mulher, que o feminino, né, através de uma mulher ou através de um homem, ou que seja de outro ser, é podado, a espiritualidade ali está sendo podada. Eu acho importante, né, já trazer esse gancho mesmo de firmar essa questão do feminino também permeando os homens, né? É muito fácil às vezes a gente saber, né, que permeia tudo e todos, mas não sabe como isso se manifesta. E é muito óbvio que as mesmas consequências que todas nós sofremos, né, com todo esse massacre do feminino, os homens também, né, vivenciam as consequências disso. Então, da mesma maneira, né, que a gente vai precisar resgatar, né, esse feminino como uma âncora, eles também têm essa porção ancorando, e a gente também nesse movimento do masculino e feminino, que juntos tocam, né, a espiritualidade, esse movimento espiritual maior, né, de uma maneira muito maravilhosa e bem sublime, de acordo com as suas características, sem tirar, sem subjugar, muito pelo contrário, se complementando de uma forma muito harmônica e bastante construtiva. Então, espiritualidade feminina para quê? Para que a gente resgate todo esse movimento maravilhoso que tange o princípio feminino, que a gente ancore de uma maneira muito natural, conectada à essência mesmo desse princípio, e que a gente consiga fazer com que o feminino se manifeste de todas as suas formas infinitas. Então apoiem mesmo o movimento de resgate e cura desse sagrado feminino, bem como o sagrado masculino, para que a gente consiga conectar cada vez mais com esse todo que a espiritualidade nos proporciona a experienciar junto, né, a esse todo que se manifesta através de nós. Tratar da espiritualidade feminina é tratar também de nós mulheres, dos nossos corpos, desse empoderamento real que conecta com a nossa essência divina, sagrada que é, o que vai reverberar, né, em todo o nosso entorno, né, não se esquecendo dessa elevação conjunta e contínua em expansão da nossa própria jornada, né, da jornada das pessoas que nos rodeiam, do ambiente que nos rodeia, que nos recebe, né, e esse planeta maravilhoso, onde a gente está aqui se manifestando neste momento. Então, espiritualidade feminina é para você, mulher, recuperar a sua voz, essa sua essência poderosa, sagrada, para você, homem,
se conectar cada vez mais com a sua intuição, desenvolver esse feminino dentro de você e auxiliar, ancorando esse princípio maravilhoso, organizando ainda mais o seu masculino e fortalecendo esse masculino em si e também auxiliando no seu entorno. E claro, juntos contribuindo para essa evolução maravilhosa, né, de toda essa espiritualidade. Eu tentei trazer aqui apenas o essencial, de uma forma bem resumida, do que de fato se trata a espiritualidade feminina, mas não se engane, quanto mais a gente aprofunda, mais coisa tem que aprofundar nesse assunto. Mas qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Também entrar em contato comigo, eu vou deixar os links aqui todos na descrição. Muito obrigada a você que ficou até aqui. Um beijo e até a próxima!